Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. O Band Cidade desta sexta-feira começa com as obras da rua Deputado Antônio Edu Vieira, no bairro Pantanal, em Florianópolis. Você tem acompanhado aqui no Band Cidade o avanço desse trabalho. O ritmo das obras está acelerado. Muitos desses cones estão espalhados pela rua para orientar os condutores como o Ricardo. Ele passa por aqui 3 vezes todos os dias e tem acompanhado a evolução das obras. A gente passa aqui 3 vezes no dia, né? Eu acho que agora, depois dessa duplicação ali, eu acho que vai ficar um pouquinho melhor, né? Os moradores também precisam lidar com as mudanças que acontecem rápido por aqui e estão curiosos pelos resultados. As obras até que estão indo rápido, eu não posso reclamar disso, a gente não pode reclamar. Os caras estão trabalhando quase até meia-noite aqui para construir o asfalto. As placas pedem a atenção dos motoristas e pedestres e sinalizam onde as obras continuam acontecendo. Aqui próximo à rotatória, as calçadas foram destruídas para a próxima fase das obras, com a mudança nas tubulações de água que vão ser realizadas pela Casan. Mas enquanto isso, quem passa por aqui tem que estar atento a essas mudanças. Então, a gente tem que desviar a rua aqui e tal, tem que ter cuidado com os carros, porque tá bem perigoso agora. Agora tudo mudou, tem que fazer a volta aqui nessa rodovia. Então tem que tomar cuidado. O acompanhamento da Guarda Municipal precisou ser intensificado com o retorno das aulas na Universidade Federal de Santa Catarina e deve continuar assim até a entrega das obras, que, de acordo com a programação da Prefeitura de Florianópolis, deve acontecer até o aniversário da cidade. A Guarda Municipal, durante toda a semana, vai intensificar as rondas aqui no local das obras, tanto na questão da orientação do pedestre para a travessia segura, quanto aos motoristas, para que eles fiquem tranquilos, que nós vamos fazer tudo o possível para que eles não se percam aqui no trajeto e que eles possam trafegar aqui com segurança. Um motociclista morreu hoje em um acidente na SC 401, rodovia que liga o centro ao norte da ilha, aqui na capital. O tráfego ficou bastante complicado na região. Foi por volta das 8 horas da manhã, no trecho da rodovia próximo ao acesso ao bairro Ratones. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, um motociclista bateu na traseira de um veículo. Com o impacto, ele não resistiu aos ferimentos. O acidente provocou lentidão no sentido centro da rodovia. Motoristas relataram ter ficado mais de 2 horas no engarrafamento. Foi a primeira morte na SC 401 Norte em 2023. A rodovia não registrava acidentes fatais havia 99 dias. Agora o caso do menino desaparecido em Santo Amaro da Imperatriz, região metropolitana da capital. As buscas completaram hoje 1 semana. O Corpo de Bombeiros está à frente dos trabalhos de busca pelo menino de 3 anos de idade. Os militares fazem varreduras na terra e buscas no rio. Além disso, passaram a contar também com o uso de drones no trabalho. O menino desapareceu no sábado, dia 4 de março, no momento em que brincava às margens do rio Cubatão. Familiares não viram a criança submergir e, por isso, as buscas são feitas no rio e por terra. A Delegacia de Polícia de Santo Amaro da Imperatriz abriu inquérito para investigar o caso. Segundo a polícia, o caso é tratado como desaparecimento, já que ainda não há evidências que apontem para um sequestro. Policiais civis catarinenses prenderam em São Paulo um homem que, vejam só, levava uma vida de luxo, só que às custas de golpes aplicados contra idosos. O crime era aplicado aqui em Santa Catarina e em outros estados. O homem foi preso na cidade de Miracatu, no interior de São Paulo, por agentes da Delegacia de Polícia de Balneário Pissarras, litoral norte catarinense. Com ele, a polícia apreendeu este veículo. O nome do golpista não foi revelado. Segundo as investigações, o estelionatário ostentava uma verdadeira vida de luxo. Tudo com o dinheiro ganho por meio de golpes aplicados contra idosos. Os crimes eram cometidos em terminais de autoatendimento do Banco do Brasil. Só aqui em Santa Catarina, o golpista aplicou golpes em mais de 25 terminais de caixas eletrônicos. A delegada que comanda as investigações conta que o golpista se aproximava das vítimas para oferecer ajuda e depois hackeava as contas dos idosos para fazer saques e transferências. Houve informação com a ajuda também do Banco do Brasil, interessado em esclarecer os fatos, nos revelou todas as cidades, os horários e os dias em que esse estelionatário atuou aqui em Santa Catarina.
Precisamos então identificar as demais vítimas. Alguns boletins de ocorrência já existem, mas sabemos que ainda faltam outras vítimas procurarem uma unidade da Polícia Civil. Os golpes foram aplicados nas cidades catarinenses de Itapema, São José, Imbituba, Tubarão, Paulo Lopes, Palhoça, Balneário Camboriú, Navegantes, Blumenau, Tijucas, Guaramirim, Barra Velha e Balneário Pissarras. Além de Santa Catarina, o homem também teria cometido crimes em outros estados, como Bahia, São Paulo e Paraná. E já está em curso a Operação Quaresma, deflagrada pela Polícia Militar. A ação tem como foco principal o combate ao crime da farra do boi em Santa Catarina. A operação terá foco nas regiões de cultura açoriana, com ações de forma integrada da Polícia Militar com as demais forças de segurança e dos órgãos fiscalizadores do governo do estado e municípios. Além dos bairros, fronteiras e estradas de acessos secundários também serão fiscalizados. Nessa operação estaremos fiscalizando diversos pontos em nosso litoral, onde emitiremos multa e lavraremos boletins de ocorrência contra farristas e organizadores. A prática de atos de abuso que ferem ou mutilam os animais tem pena de 3 meses a 1 ano de detenção e multa de R$1.000 a cada um dos demais participantes identificados. Em 2022, apenas uma ocorrência foi registrada. É o menor índice dos últimos anos. Em relação aos anos anteriores, foram registradas 6 ocorrências em 2021 e outras 15 em 2020. A operação segue até o dia 9 de abril. Logo mais depois do Band Cidade tem o Jornal da Band. Os destaques desta sexta-feira chegam com a apresentadora Paloma Totti. Olá, Paloma. Olá, aqui estão os destaques do Jornal da Band desta sexta-feira. Inflação sobe em fevereiro, puxada por aumentos de preços em itens de educação e de saúde. Novas placas de alerta sobre tubarões começam a ser instaladas em praias de Pernambuco. Cirurgia em tornozelo de Neymar é bem sucedida e ele deve voltar em 4 meses. Isso e muito mais em detalhes daqui a pouco, 7h20. Te espero. A seguir por aqui tem a previsão do tempo para o fim de semana em todo o estado. E veja também, cresce a procura por financiamentos para a construção de placas solares. Os detalhes logo após o intervalo aqui no Band Cidade. Eu volto já. De volta com o Band Cidade para falar de energia sustentável. A procura por placas solares aumentou nos últimos 2 anos aqui no Brasil. Segundo entidades do setor, esse crescimento foi de mais de 60%. Os associados pretendem diminuir o valor cobrado na conta de luz no final do mês. Para atingir essa meta, essa cooperativa financeira desenvolveu opções de financiamento para a aplicação de placas solares. A gente criou parcelas que trocam basicamente mesmo a conta de luz pelo financiamento, sendo que os painéis solares eles têm uma durabilidade de 25 anos. E nosso financiamento, em média, dura 60 meses, ou seja, 5 anos. Em 5 anos você já paga os seus painéis solares e em 25 anos você tem o benefício de pagar uma redução até de 95% da conta de energia. A procura por financiamentos para projetos sustentáveis cresceu nos 2 últimos anos. Em Santa Catarina, a instituição financeira cooperativista atende mais de 400 mil clientes que querem reduzir a conta de luz com placas solares. Essa opção chegou também para o Jefferson, que é morador de Palhoça. Ele investiu na casa dele e no próprio negócio. Jefferson, como que essa ideia surgiu para você? Na verdade, a gente viu o nosso vizinho estar instalando. E como a gente tem um custo de energia muito alto aqui no Brasil, eu já vinha procurando orçamentos e ele mesmo se prontificou em conseguir o financiamento, resolveu toda a questão da papelada, então ficou mais fácil para a gente poder estar adquirindo, né? Jefferson seguiu o exemplo do vizinho. Seu Morley procurou o financiamento para as placas solares e está contente com os resultados. É o que mais se vê hoje, o que mais se fala, né, nesse sentido de você poder produzir uma energia limpa, né? E aí é uma maneira de também, de certa forma, né, baixar os teus custos futuramente. A cooperativa financeira já investiu mais de R$100 milhões neste modelo de energia sustentável. Pelo menos 1.600 unidades consumidoras já adotaram as placas solares. A tecnologia pode reduzir em até 85% a conta de luz, um alívio para o bolso. Nós passamos por um ciclo de pandemia onde está apertado o lado financeiro, né, de todos os nossos associados, e a procura pelo financiamento de energia solar, ele proporciona essa redução de custos.
a forma de gastar menos é o que todo mundo olha, né? A gente hoje em dia quer manter essa conta saudável, quer ter educação financeira e proporcionar para o próprio associado, para a família e para a comunidade melhores condições de vida. O Porto de São Francisco do Sul registrou aumento na movimentação nos 2 primeiros meses deste ano. O crescimento chegou a 26%. Entre janeiro e fevereiro deste ano, o porto movimentou 2.400.000 toneladas de mercadorias, um crescimento de 26% frente ao primeiro bimestre de 2022, quando a movimentação foi de 1.900.000 toneladas. Só em fevereiro, 76 navios carregaram e descarregaram mais de 1.100.000 toneladas. A importação foi de 600.000 toneladas, puxada principalmente pela chegada de produtos siderúrgicos e fertilizantes. A exportação atingiu 540.000 toneladas, impulsionada por milho e soja. O Porto de São Francisco do Sul é o maior do estado em movimentação de cargas e o 8º do Brasil neste critério de avaliação. O complexo portuário movimenta 100 bilhões de reais por ano, o equivalente a 43% do comércio exterior catarinense. Amanhã, sábado, 11 de março, o mundo relembra o início de uma batalha pela vida. Há 3 anos, começava a luta contra o coronavírus. Só no Brasil, de lá para cá, morreram quase 700.000 pessoas. Desde março de 2020, o mundo foi forçado a novos hábitos e a se acostumar com a ameaça trazida por um vírus letal. Desde aquele 11 de março, o mundo mudou numa velocidade incrível. Desde a maneira como trabalhamos até as formas de prevenção da doença. Foi bastante difícil, a gente não teve muita escolha porque enquanto todo mundo ia para suas casas, a gente foi para a linha de frente, né? Então foi muito difícil, uma doença difícil de se combater, com uma mortalidade muito alta. Os óbitos, eles eram infelizmente algo que acontecia às vezes de forma diária, de forma semanal, às vezes mais de um por dia. Os relatos de familiares e amigos de quem não sobreviveu ao vírus mostram as facetas dessa pandemia. A dor de não poder abraçar alguém na hora da perda por conta do isolamento social e do risco de também estar infectado. E a gente não pode se despedir, todo mundo sabe que a morte pode chegar a qualquer momento, mas você não poder nem dar um tchau, nem dias e nem nada, acho que é a pior parte mesmo. Para quem sobreviveu à doença, ficou o verdadeiro ressignificado da vida. Todos nós tínhamos consciência que era uma doença complicada, né? Que estava morrendo muita gente, infelizmente, né? Que era uma doença perigosa. Eu vivo o agora, o que eu posso fazer agora eu não deixo para amanhã. Então eu vejo hoje o mundo de uma forma diferente e eu sou uma pessoa diferente hoje. Uma área de baixa pressão no litoral gaúcho, associada a uma baixa pressão entre o litoral paulista e o de Santa Catarina. São 2 sistemas que vão influenciar o tempo neste fim de semana em Santa Catarina. No sábado, amanhã vai ter sol entre nuvens na maioria das regiões de Santa Catarina. A partir da tarde, tem condição de chuva para a grande maioria das áreas, com chance até de trovoadas isoladas. Faz calor no sábado com temperaturas elevadas. Na capital, mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Joinville, variação entre 22 e 32. Em Blumenau, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Virando a página para Criciúma, mínima de 16, máxima de 29. Em Lages, variação entre 15 e 27. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 31. No domingo, o litoral e o norte do estado vão ter nebulosidade variável nessas 2 faixas, com chuva a qualquer hora do dia, que pode até ser moderada a forte por causa da circulação marítima. Entre o oeste e a Serra Catarinense, sol, pancadas de chuva isoladas com trovoadas a partir da tarde. Persiste o calor no estado, mas com temperaturas mais altas na faixa oeste e também no sul catarinense. Em Florianópolis, mínima de 22, máxima de 26. Em Joinville, variação entre 23 e 26. Em Blumenau, mínima de 17 e máxima de 28 graus. Na página 2, Criciúma, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Em Lages, variação entre 15 e 24. E em Chapecó, mínima de 18 e máxima de 29 graus. A seguir tem esporte no Band Cidade. Você vai conferir tudo sobre a última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense, que define os classificados e também mais um rebaixado. Detalhes em instantes. Até já.
Estamos de volta para falar de inclusão social. A Prefeitura de Blumenau criou uma secretaria exclusiva para atuar na inclusão de pessoas com deficiência. Veja. A nova secretaria já está em operação. O foco é garantir a implementação de políticas públicas de inclusão social para pessoas com deficiência. A aprovação da pasta ocorreu em dezembro do ano passado e vem com uma nova ferramenta para seguir com a transformação da realidade inclusiva do município. Blumenau já é referência com o paradesporto e agora também adquire pioneirismo em Santa Catarina e no sul do país, com a Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto. Falarmos da nossa Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência do Paradesporto, que é fundamental nesse processo, isso nos motiva a continuar e desenvolver ainda mais esse trabalho. A Secretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência e Paradesporto, ela vem muito forte para que a gente traga inovações, soluções para todas as áreas das nossas secretarias nesse movimento intersecretarial. E claro que também já avançamos em conversa com o SEBRAE, por exemplo, sobre o empreendedorismo para a pessoa com deficiência. Tivemos diversas conversas com o terceiro setor. A inclusão, de fato, esse é um dos grandes desafios da nossa CEIDEP. Campeonato Catarinense neste fim de semana tem a última rodada da primeira fase. Os jogos serão todos no sábado às 4h30 da tarde. A dupla da capital tem duelos importantes. Confira. O Figueirense enfrenta o Brusque no estádio Augusto Bauer. O time é o 7º colocado com 12 pontos e se garante no mata-mata com uma vitória. O problema é que a equipe da capital ainda não conseguiu vencer e nem marcar gols fora de casa. Eu queria ter chegado nessa última rodada classificado já, mas faz parte do trabalho. A gente oscilou, como eu venho falando, mas tenho certeza que esse último jogo vai ser a nossa classificação e vai ser um campeonato novo pela frente. O adversário vai ser o Brusque, que vem de 6 empates consecutivos. Apesar disso, o time, atual campeão estadual, é o único invicto da competição e já está garantido nas quartas de final. Avaí e Criciúma fazem duelo direto na luta pelas primeiras posições, que dão vantagem no mata-mata. Para o jogo, o técnico Alex de Souza vai ter os desfalques de Vagninho e Roberto lesionados. Felipe Silva e Ricardo Bueno são dúvidas. Fabrício, Ranielli e Rômulo voltam a ficar à disposição. Jogadores e comissão técnica querem a vitória para recuperar a confiança da torcida. A gente sabe que está devendo nos últimos 3 jogos, então, a gente precisa virar essa chave e poder começar a segunda fase da melhor forma. No Criciúma, o técnico Cláudio Tencati tem apenas um desfalque, Rayan, suspenso pelo 3º amarelo. O Criciúma tem 1 ponto a mais do que o Avaí e precisa de um resultado positivo para ter a vantagem nas quartas de final. O foco total no Avaí, o trabalho está sendo bem feito e o adversário que vier a gente vai enfrentar dando o nosso máximo. Nos demais jogos, tem luta pela classificação, pela manutenção da liderança e para escapar do rebaixamento. Uma rodada que vale classificações, permanências e liderança. Em Itajaí tem 2 destas coisas em jogo. O Barra, mandante do confronto, recebe a Chapecoense. Enquanto o Pescador ainda briga por uma vaga nas quartas de final, a Chape quer assumir a liderança do estadual. E os dois precisam da vitória para conquistar as metas. A equipe comandada por Raul Cabral tem a melhor campanha até aqui, com 6 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota na terceira rodada. São 7 jogos sem perder. Para fechar a primeira fase na ponta da tabela, o Hercílio quer mais uma vitória diante do torcedor, onde ainda não perdeu. Como mandante, tem 4 vitórias e 1 empate. O adversário será o Camboriú, que briga pela permanência na elite do estadual. O Marcílio Dias encara o já rebaixado Atlético Catarinense, no Orlando Scarpelli. O Marinheiro é o penúltimo colocado com 8 pontos. Para o Marcílio, só a vitória interessa e ainda precisa secar o Camboriú, que não pode vencer o Hercílio Luz. No oeste do estado, o jogo entre Concórdia e Joinville vale a classificação às quartas de final. Nenhum deles corre risco de ser rebaixado, mas a disputa por uma vaga na próxima fase é acirrada, já que apenas 1 ponto separam as equipes. O Concórdia é o 6º com 13 e o JEC o 9º com 12, mesma pontuação que Figueirense e Barra, 7º e 8º colocado consecutivamente. O Galo do Oeste conta com um bom retrospecto em casa, já que não perdeu ainda, tem uma vitória e 4 empates. E o Joinville chega embalado após vencer o Avaí na última rodada. A cobertura completa da última rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense você confere segunda-feira no Jogo Aberto SC. E agora vamos ao portal tvbv.com.br para os destaques do momento aqui no Band Cidade. Aqui no telão as informações. Pistas da Ponte Hercílio Luz estarão fechadas neste sábado. Obras na Edu Vieira estão perto de serem finalizadas.
A adolescente é preso por roubar relojoaria no oeste do estado. E moradores cadastrados pela Defesa Civil podem solicitar saque calamidade em Itajaí. Tudo isso e muito mais você acessa em tvbv.com.br. Escaneie o QR Code que está na sua tela com seu smartphone e fique muito bem informado. E agora você vai conhecer um jovem de Imbuia, no Alto Vale, que trabalha na lavoura. Só que em meio ao suor do dia a dia, ele encontra tempo para atacar de cantor. E dos bons, hein? Olha só. Foi nessa propriedade, no interior de Imbuia, que nós encontramos o Gabriel. Ele tem apenas 17 anos e o amor pela música começou já há bastante tempo, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. Então tudo começou numa viagem para Aparecida, que nossa família foi todo mundo. E aí comprou uma gaitinha, pequena criança pequenininha, gostei da gaitinha. E gravei CD depois disso, gravei clipe depois disso. E canto até hoje e eu digo para todo mundo que me pergunta. Primeiramente, para mim, é a família em primeiro lugar, para sempre. E em segundo lugar, tá a música que eu acho que é o amor da minha vida. Que não tem explicação o que eu sinto quando eu tô cantando. Para a mãe, o Gabriel ser cantor foi um sonho que acabou se realizando. Quando eu estava grávida dele, eu adorava em baile, adorava ver aqueles músicos assim, né? Eu estava grávida dele e um dia eu pus um ursinho que cantava em cima da barriga e disse: Deus, o meu filho podia vir um cantor, né? E veio e depois a gente foi para Aparecida e o pai dele comprou uma gaitinha e ele estava dormindo, do nada ele levantou da cama, pulou em cima da cama e pegou aquela gaita e começou a cantar e depois daquilo assim, onde ele ia, eles botavam ele em cima da mesa, ele cantava. O Gabriel trabalha hoje na lavoura com a família, aqui na comunidade de Bracatinga, em Imbuia. Por isso hoje ele divide o tempo entre a agricultura e a paixão pela música. O Grupo Brothers é eu, o Juninho Gaiteiro e o Elton de Tuporanga. Esse é o Grupo Brothers. Uma expressão de desespero, tá sofrendo, né? Nega não, tá se... O que ele querer fazer, a gente diz aqui, o que tem aqui é dele. Mas se o futuro dele for a música, a gente tá do lado dele para tudo que ele querer, a gente vai estar aqui para ajudar ele. Meu coração daria muitas voltas, mas ia encontrar. Uma boa noite para você. Bom fim de semana e até segunda. Tchau, tchau.